Nós estamos começando mais um culto em casa, um culto no lar, e hoje nós queremos partilhar parte do capítulo 6, do versos 1 até o versículo 7. E o versículo 7 diz: a mensagem de Deus se espalhava cada vez mais, e o número dos discípulos aumentava rapidamente em Jerusalém, e muitos dos sacerdotes judaicos também se converteram. Quero mandar o meu abraço à irmã Ruth, família da irmã Ruth. A irmã Ruth se encontra internada, nós estamos orando pela sua vida, orando também pela vida da irmã René e a vida do irmão Manuel. Estamos orando pela vida da irmã Terezinha e um abraço a estas famílias, um abraço em cada família que nos acompanha pelo YouTube toda semana. E pedimos àqueles que ainda não fizeram a sua inscrição que se inscrevam, aperte aí no sininho e receba a mensagem gratuitamente aí no seu celular. Hoje nós iremos usar este capítulo 6 para falar um pouco de como é que Deus faz para usar um evento, usar um marco, usar uma situação, usar um desafio para motivar o povo à tomada de decisão. Esse texto que lemos é um texto que trata de uma questão muito interessante. Diz o texto que as pessoas estavam entregando os seus donativos, entregando suas ofertas, vendendo seus bens e levando aos apóstolos. E isso estava ocasionando um problema, porque as viúvas gregas, de língua grega, estavam recebendo menos donativo do que as viúvas hebreias. Isso estava gerando um problema dentro da comunidade cristã. E esse problema que chamamos aqui de marco, de evento, ou qualquer outro nome que você queira atribuir, Deus se apropriou deste evento para, de certa forma, gerar uma oportunidade para que os hebreus, de um modo geral, pudessem recomeçar, retomar a fé da maneira bem equilibrada. Para a gente entender o impacto dessa questão da reclamação dessas viúvas, a gente precisa dar uma olhadinha no Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus a gente lê o capítulo 23, e no capítulo 23 nós temos aqui a seguinte expressão, palavra de Jesus. Ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês parecem santos com todas as suas longas orações públicas nas ruas, enquanto exploram as viúvas dentro da casa delas. Essa palavra de Jesus é uma palavra muito forte, especialmente para os apóstolos, porque trata especificamente de uma categoria de pessoas e que a religião judaica tinha sido desonesta. E os apóstolos precisavam fazer justiça, e elas estavam reclamando de diferença no tratamento. E o que queremos hoje mostrar é como é que Deus faz para transformar esses eventos numa oportunidade para que a comunidade judaica pudesse repensar a fé de uma maneira completamente diferente. A primeira coisa que Deus faz para transformar um evento de natureza negativa numa oportunidade para que uma comunidade religiosa possa retomar o seu caminho de maneira diferente, é fazer com que o povo, de um modo geral, eles passem a desenvolver o exercício pleno da generosidade. Foi o que a gente escreveu aqui. Há uma diferença
entre uma generosidade coercitiva e a generosidade como produto, fruto do reconhecimento da benevolência de Deus. Quando eu faço essa distinção entre os tipos de generosidade, eu estou me referindo ao texto de 1 Samuel, capítulo 25, porque no texto de 1 Samuel, capítulo 25, nós temos a história de Davi, Nabal e Abigail. Nabal era esposo de Abigail. E este capítulo 25, depois vocês podem ler todo o capítulo em casa, trata de uma questão muito interessante. A Bíblia diz que Davi precisava de mantimento para suprir as necessidades de seus homens. E ele enviou alguns homens à fazenda de Nabal. E Nabal recebeu os homens, ouviu os homens de Davi e mandou um recado para Davi. Disse para Davi que não iria mandar os mantimentos que ele estava precisando. A Bíblia diz que um empregado de Nabal ouviu a conversa e contou para Abigail, a sua esposa, e a sua esposa prontamente, e de natureza gentil, preparou os alimentos e, sem que o marido soubesse, foi ao encontro de Davi e supriu aquela necessidade. Eu estou contando a história deste casal, de Nabal e Abigail, para dizer a vocês que há uma diferença entre a generosidade coercitiva, como produto de coerção, e da generosidade espontânea, que é aquela que Deus estava promovendo naquele instante no meio daquele povo. A generosidade coercitiva é aquela que você faz diante de uma necessidade, de uma obrigatoriedade ou, neste caso, com medo da morte. Mas a espontânea nós podemos entender dando uma olhadinha ao Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 3 especificamente, quando uma mulher chega no lugar em que Jesus se encontrava, abre um frasco de perfume, derrama sobre a sua cabeça e o ambiente fica muito agradável. A generosidade daquela mulher fez com que Jesus dissesse aos presentes que aquele evento seria lembrado por todos os lugares em que o Evangelho fosse pregado. Hoje nós estamos vivendo um período de generosidade. Em função desse problema, desta pandemia, nós estamos acompanhando pessoas de diversos setores da sociedade demonstrando gestos de generosidade. Bom, seria que essa generosidade se convertesse em generosidade espontânea e fôssemos eternamente generosos no sentido da partilha. A generosidade espontânea é aquela que é produto do reconhecimento da benevolência de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas. E Deus queria que a prática da generosidade fosse constante na vida daquela comunidade religiosa. A segunda coisa que nós encontramos neste texto, além do exercício pleno da generosidade, é o exercício pleno da sensatez. Lembrem-se que Deus está utilizando o evento da reclamação das viúvas para produzir um despertamento dentro daquela comunidade, para que eles pudessem aproveitar aquele evento que supostamente era um evento negativo e resultava em conflito, pudessem transformar aquele evento em bênção. E Deus traz à memória daquela comunidade que o exercício pleno da generosidade deve ser produto de gratidão, de reconhecimento, de satisfação de um relacionamento eficaz com Deus. A segunda coisa, portanto, é o exercício pleno da sensatez.
E quando é que uma comunidade religiosa demonstra sensatez em suas tomadas de decisão? Quando os apóstolos souberam do que estava acontecendo, eles fizeram uma grande reunião com todos os crentes. E eles disseram: vocês precisam escolher homens dentro da comunidade que possam fazer este trabalho, porque o nosso trabalho já está definido. Nós vamos pregar a palavra de Deus. Ao fazer isso, eles também estabelecem critérios para que esses homens sejam escolhidos. E o critério que eles estabeleceram era que dentre os irmãos daquela comunidade fossem selecionados homens que tivessem fé e fossem cheios do Espírito Santo. E finalmente, no exercício pleno da sensatez, eles definiram a missão daqueles homens. O trabalho daqueles homens é distribuir o alimento de forma igual entre as viúvas e os demais que possuem necessidade. Mas há uma terceira coisa que quero partilhar contigo nesta noite, com a minha família aqui presente, a partir deste texto, desses versos do capítulo 6 do livro de Atos, do versos 1 até o verso 7. E essa terceira coisa é o exercício pleno da fidelidade. Os apóstolos agora têm uma oportunidade muito grande de voltar a sua atenção para as coisas que estavam sendo entregues e distribuídas. Mas o exercício pleno da fidelidade os impede de mirar nas coisas por uma simples razão. Quando olhamos para o Evangelho de João, no finalzinho do Evangelho de João, nós encontramos neste texto, neste Evangelho, uma conversa de Jesus com Pedro. E nesta conversa de Jesus com Pedro, no capítulo 21, do Evangelho de João, por 3 vezes Jesus faz a seguinte pergunta: Simão, filho de João, você me ama de verdade? Então Jesus, ao fazer estas perguntas, está reafirmando na memória de Pedro que o seu compromisso depois da partida do Mestre era com Jesus Cristo. E ele deveria demonstrar amor, devoção, fidelidade a Jesus. Então, esta comunidade religiosa agora tem a oportunidade de desenvolver o exercício pleno da fidelidade, a começar com os apóstolos, reafirmando o seu compromisso com Jesus. Mas existe uma segunda coisa neste texto. Eles também, ouvindo de Jesus a pergunta e logo em seguida a resposta de Simão, Simão diz a Jesus: o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe quem eu sou. E Jesus então diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. A segunda coisa que encontramos aqui no exercício pleno da fidelidade não é só o compromisso com Jesus que os apóstolos deveriam continuar tendo, mas os apóstolos também deveriam continuar tendo o compromisso que assumiram com Jesus, com as ovelhas que Jesus entregaria ao rebanho dos apóstolos. E diga-se de passagem, neste caso, já era um número que ultrapassava 5.000 pessoas. Quero dizer aos irmãos que esta demonstração do exercício pleno, em que tem início com a prática da generosidade, dá prosseguimento com o exercício pleno da sensatez e, posteriormente, com o exercício pleno da fidelidade, mobilizou o coração de todos os presentes de tal forma que o verso 7 diz:
que muitos sacerdotes judaicos também se converteram. Eu quero aproveitar este encontro de hoje à noite para perguntar a vocês: vocês já pararam para pensar que esse momento em que nós estamos ultrapassando, atravessando esse momento de crise, de pandemia, será se Deus não está demonstrando, fazendo uma demonstração de que nós precisamos aproveitar este momento, que supostamente é um momento trágico, para que possamos transformar este momento num momento de renovação? Será se Deus não está nos chamando a atenção para que visitemos esses 3 elementos que foram citados hoje à noite? A prática da fidelidade, a prática da solidariedade. Será se Deus não está nos convidando a visitar esses elementos e fazer com que investiguemos como é que nós estamos utilizando esses elementos no nosso dia a dia? Veja, esta comunidade religiosa pegou aquele conflito entre aquelas viúvas e transformou aquele conflito numa bênção, fazendo 3 coisas que acabamos de citar aqui. Primeiro, o exercício pleno da generosidade. Segundo, o exercício pleno da sensatez. Terceiro, o exercício pleno da fidelidade. Generosidade, sensatez e fidelidade. Isso fez com que os sacerdotes judaicos pudessem se converter ao cristianismo. Meu desejo é que esta semana você possa pensar sobre essas coisas que foram ditas e que você e sua família sejam ricamente abençoados. Que Deus nos abençoe.